Se você chegou a esse vídeo, é porque você tem interesse em aprender sobre como estudar aberturas no xadrez. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Gilberto. Nesse vídeo, eu irei te apresentar algumas dicas de o que você precisa saber antes de começar a estudar aberturas. Ainda não é inscrito no canal? Te convido a se inscrever. Bora pro vídeo? Bom, como o tema diz aqui, o que você precisa saber antes de estudar aberturas? Bom, a primeira dica que eu tenho a dizer a vocês é que vocês têm que desenvolver as peças rapidamente, tá? A abertura é a fase do jogo, no qual o principal objetivo é desenvolver as peças e fazer o roque o mais rápido possível. A abertura estará completa quando um ou ambos os jogadores tiverem as suas torres conectadas. O jogador que terminar o seu desenvolvimento primeiro ganhará a iniciativa. Aqui abaixo eu tenho um exemplo. Não faça movimentos desnecessários de peões. Durante a abertura, é comum, tá, jogadores iniciantes, já pensar em começar a tirar os peões para começar a desenvolver as torres, né? Mas isso aí é um erro, tá? Não deve ser feito isso, a não ser que você seja obrigado, mas caso contrário não, tá? Durante a abertura, deve-se restringir ao máximo o movimento de peões, pois o tempo que você vai gastar com esses movimentos poderia estar sendo utilizado para desenvolver uma peça. Geralmente o movimento de peões é adequado quando tem a finalidade de ocupar o centro ou abrir diagonais para a dama ou os bispos. Mantenha suas peças o mais próximo possível do centro. Uma peça no centro controla mais casas do que em qualquer outra parte do tabuleiro. Temos aqui um exemplo de um cavalo, que quando colocado no centro ele pode se mover até para 8 casas diferentes, enquanto que quando um cavalo está no canto do tabuleiro, ele pode apenas se mover para 2 casas, tá? Então o controle do centro também é muito importante, porque é através dele que as peças se movimentam de um lado para o outro, e se as suas peças conseguem se movimentar rapidamente, do que as peças do seu adversário, então você terá mais chance de criar um ataque bem sucedido. Não mova 2 vezes a mesma peça durante a abertura. Isso é muito comum também em jogadores iniciantes, a não ser que você seja obrigado, tá? Mas enfim, a cada lance, tente colocar suas peças nas melhores posições possíveis. Mexer a mesma peça mais de uma vez durante a abertura é uma perda de tempo e pode significar a perda da iniciativa, tá? Aqui temos um exemplo das negras, que ela teve que, no caso, ela moveu o cavalo-dama na frente do bispo, e depois, quando foi atacado pelo bispo, ela avançou novamente. A não ser que você tenha uma estratégia, enfim, tá? Mas aconselhável é você não movimentar 2 vezes a mesma peça na abertura, tá, gente? Depois, vida que segue. Desenvolva os cavalos antes dos bispos. Por quê? Enquanto os bispos conseguem controlar várias casas de suas posições originais, se não houver, claro, né, peões obstruindo sua passagem, os cavalos, né, por ser peças de menor mobilidade, dominam apenas as casas vizinhas e demoram mais para chegar ao campo adversário, tá? Então, primeiro, desenvolva os cavalos. Crie sempre uma ameaça. Ao criar uma ameaça, você força o seu adversário a alocar recursos para contê-la, desviando a atenção de levar adiante os seus próprios planos, ok? Nesse caso aqui a branca desenvolveu o cavalo já ameaçando o peão das negras. Faça o roque o mais rápido possível. A segurança do rei é um dos mais importantes fatores durante a abertura e meio jogo. O rei no centro, principalmente em posições abertas, estará sempre vulnerável a ataques do adversário. Rocar significa colocar o rei confortavelmente atrás de uma barreira de peões e permitir o desenvolvimento de uma torre rapidamente, podendo ocupar uma coluna aberta ou semi-aberta. Nesse caso aqui está demonstrando o roque maior. Já irei falar também sobre o roque menor. O roque pequeno ou roque menor é mais seguro do que o roque grande. Além de mais rápido, você só precisa mover 2 peças, que no caso é o cavalo e o bispo, né? O roque pequeno deixa o rei mais longe do centro e mais seguro atrás de uma fileira de peões protegidos. No entanto, fazer o roque na ala oposta ao do adversário pode ser muito interessante, tá? Para criar mais chances de ataque. Então você vai ter que analisar a partida e ver qual que vai ser mais viável para você, né? Se vai ser o roque menor ou o roque maior. As torres devem ocupar rapidamente as colunas abertas ou semi-abertas. As torres são as últimas peças a serem desenvolvidas. Elas são efetivas quando ocupam uma coluna aberta ou semi-aberta. Geralmente, as casas ideais para se colocarem as torres é o E1, D1, C1, E8, D8 e C8 para as pretas. Porque nessas posições elas conseguem exercer pressão no centro e ao mesmo tempo defender a retaguarda.
Contudo, uma torre pode ser ainda uma defesa eficiente quando colocada na segunda fila, enquanto continua operando agressivamente na coluna. Na abertura, coloque a dama atrás de sua própria linha de peões. Por ser uma peça muito poderosa, a dama também é uma peça muito vulnerável. É comum, tá, o jogador iniciante aí, principiante, né, começar já sabe o poder que a rainha tem, já quer sair, movimentar a rainha, capturando todo mundo, mas esquece que isso ele pode sofrer ataque e aí perdendo a rainha e consequentemente perdendo a partida, tá? Então procurem colocar a sua rainha atrás de fileiras de peões ou de peças, enfim, tá? Nunca troque peça desenvolvida por peça não desenvolvida. Em geral, é um péssimo negócio trocar uma peça bem colocada por uma peça mal colocada. Quando você troca uma peça desenvolvida por uma peça não desenvolvida, no caso do seu adversário, você perde o tempo consumido por aquela peça. E a mesma coisa é válida se você trocar uma peça que se moveu várias vezes por uma do adversário que moveu apenas uma vez. Temos um exemplo aqui, onde nós temos aqui o bispo branco, né? Que está, no caso aqui, a setinha colocando que ele vai capturar o cavalo. Perceba que o cavalo não foi ainda desenvolvido, então se eu capturar esse cavalo aqui, eu vou dar chance, além de tudo, das pretas desenvolver a torre, tá? Mantenha os seus bispos ativos. A atividade de um bispo depende, em grande parte, da localização dos seus peões. Um bispo que não está bloqueado pelos seus peões é chamado de bispo bom, enquanto o bispo que é limitado pelos seus próprios peões é chamado de bispo mau. Então temos aqui o nosso bispo de cor clara, não está limitado pelos seus peões, e aí facilmente vai conseguir atacar ou bolar um plano para atacar o seu adversário. À medida que os peões avançam, são mais difíceis de serem protegidos. Um peão fraco é um peão que não pode ser defendido por outro peão. Isso vai dizer o quê, pessoal? Como eu estou avançando o peão e não vou conseguir defender um peão com um peão, logo eu vou precisar de uma peça para defender aquele peão. E aquela peça que vai defender o peão, eu poderia estar usando ela para atacar o meu adversário, para bloquear, enfim, né? Então tome muito cuidado aí, tá? Peão defende peão. Que eu falei para vocês no início, né? Vai depender muito da partida, tá? Mas na medida do possível, tentem aí fazer com que um peão defenda outro peão, tá? Então muito cuidado ao movimentar aqui os peões. Percebam aqui, ó, que a rainha das negras estão ameaçando aqui capturar o peão, por estar desprotegido, e ainda dar um cheque no rei, tá? Coloque os seus peões no centro. O centro do tabuleiro de xadrez é formado pelas casas E4, E5, D4 e D5. As casas do chamado centro expandido também incluem as casas compostas pelos quadrados C3, C6, F3 e F6. Os peões são as melhores unidades para a criação do centro, porque, diferentemente das peças, eles não são vulneráveis ao ataque dos peões inimigos, tá? Temos um exemplo aqui embaixo. Domine o maior território possível. Aquele que possui vantagem de espaço dispõe de maior mobilidade para suas peças e, portanto, mais flexibilidade em transferir suas peças de uma ala para outra, tá? Quando falamos de ala, temos aqui a rainha, tá? E temos o rei. Temos as peças que fazem parte da ala da dama, que é o bispo e o cavalo, a torre. Assim como também temos o bispo, o cavalo e a torre da ala do rei, tá? Então é separado por ala do rei e ala da rainha ou da dama, tá? Enquanto que aquele que está numa posição restringida tem dificuldade de manobrar suas peças, o que pode ser fatal, tá? Se elas forem requeridas para a defesa do rei, tá? Então tome muito cuidado também aí, pessoal. Tente dominar o maior território possível aí, e no caso, o centro do tabuleiro. Outra coisa que é muito comum no iniciante é ele pegar as peças e já começar a sair dando cheque, achando que vai vencer a partida, tá? Não dê cheques desnecessários. Cheques desnecessários é aquele que pode facilmente ser defendido pelo seu adversário. Durante a abertura, a maioria dos cheques podem ser defendidos com lances que favorecem o desenvolvimento das peças do adversário. Bom, volto a dizer, vai depender muito do jogo, tá? Mas enfim, não dê cheque aí de qualquer forma, tá? Não abra a posição se você estiver atrasado em desenvolvimento. Uma posição aberta sempre favorece o bando com mais peças em jogo e, portanto, só deve ser provocada por quem está com vantagem em desenvolvimento, tá? Então sentiu que a posição tá meio ali restringida, vai devagarzinho, vai desenvolvendo os peões, as peças,
tá bom? Não vai como diz o ditado, com muita sede ao pote não, tá? Vai aos poucos aí. Vai perceber o que está um pouco mais desenvolvido, aí sim, vai um pouco mais para frente, mas caso contrário, vai bem devagarzinho aí, tá? Evite trocas desnecessárias. Como regra geral, você só deve trocar as peças quando o seu adversário detém a iniciativa, quando você tiver uma posição restrita, para enfraquecer a estrutura de peões do seu oponente, tá? Quando você tiver vantagem material, para trocar uma peça passiva por uma peça ativa adversária, para simplificar a posição e conseguir um final aí mais favorável, tá? Para eliminar um defensor importante do inimigo. Então evite trocar as peças aí, tá? No início da abertura do jogo aí. Tente impedir o roque do seu adversário. Se o seu adversário está demorando muito para fazer o roque, tente prolongar ainda mais a sua estadia no centro. Uma das maneiras mais usuais de se fazer isso é controlar uma das casas de passagem do rei. Normalmente é a F1, F8, tá? Antes dele fazer o roque ali. Manter o rei adversário no centro, na maioria das vezes, vale o sacrifício até de um peão aí, tá, gente? Então procure o máximo aí. No caso aqui, vocês há de perceber aqui que na imagem eu tenho o bispo aqui de cor escura que está bloqueando, impedindo o rei de fazer o roque. Então nesse caso aqui, as negras não vai conseguir fazer o roque, vai ter que fazer uma manobra aí, tá? Para conseguir fazer o roque, mas por enquanto ainda não, tá? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Compartilha, tá? Deixa nos comentários o que você achou dessas dicas. Lembrando que aqui vai ter a parte 2 ainda, tá? Dessas dicas.